E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e este é o ATMcast, o podcast feito para toda a comunidade que compõe o aftermarket automotivo. Tá? Então, nossa intenção aqui, nosso principal objetivo é trazer as pessoas aqui, que, aliás, nossos convidados são referência no setor, em tudo que fazem, né? Normalmente são pessoas comerciais ou são os empresários, né? Donos das empresas, diretores comerciais. Hoje nós temos aqui um grande parceiro nosso, que é a Mobenzani, por mais uma vez, né? Mobenzani já tem cadeira cativa aqui, e o Júnior Santana, que é o gerente comercial da Mobenzani, veio nos prestigiar, é a primeira vez dele aqui com a gente. Eu recebo aqui, então, Júnior Santana, gerente comercial da Mobenzani. Bem-vindo, Júnior. Ô, Beira, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, cara. Eu queria abrir com vocês um tema que nós estamos tratando nessa série de episódios que nós estamos fazendo agora, que nós estamos dedicando para o Conecta, o GB Conecta. E o que é GB Conecta? Eu vou contar para vocês, pode parecer redundante, porque todo episódio eu falo, mas eventualmente você está assistindo esse episódio, eu acho bacana você saber do que se trata, né? O GB Conecta é uma ação que está ocorrendo em 3 estados. São os estados nos quais a GB tem suas filiais. Então, São Paulo, aqui onde nós estamos, em Guarulhos, né? Minas Gerais, no sul de Minas, em Pouso Alegre, e Rio de Janeiro, lá na zona norte do Rio de Janeiro, que é a nossa filial. Então, qual é a ideia que surgiu? Nós juntamos 17, ou melhor, 18 participantes que são fabricantes, nossos fornecedores, e que estão nos ajudando a patrocinar essa ação. A ação consiste no seguinte, tá? Imagina o seguinte, São Paulo, tá? É um estado muito grande, né? Não dá para a gente fazer uma cobertura inicial completa. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma micro-região, que a gente chama, aqui em São Paulo, que por acaso foi a região de Mogi das Cruzes, né? Mogi das Cruzes é um raio que compreende muitas cidades, muitos bairros, né? Muito populoso, como fala aqui o Júnior. E aí o que acontece? Nós escolhemos os bairros de Vila Tietê e Mogilar, né? Nessa micro-região, que a gente chama de micro-região, né? Existem 50 oficinas mecânicas, tá? E nós elegemos 4 lojas para a gente fazer esse trabalho direcionado para lá, tá? Consiste no seguinte: o nosso supervisor comercial, que já conhece essas 4 lojas, essas lojas, é claro, são clientes da GB, né? Porque senão não faria sentido a gente fazer esse trabalho. E o nosso supervisor, então, visita essas lojas, comunicando a ação, distribuindo material para as lojas entenderem, tá? E essas lojas são eleitas pelo nosso departamento comercial, são lojas parceiras da GB, clientes já há bastante tempo. Tá? Então, ele chega e apresenta o Projeto Conecta, né? E o Projeto Conecta nada mais é do que conectar fábricas ao mecânico. Para fazer isso, o material, né, os produtos têm que passar da fábrica para o distribuidor, do distribuidor para o varejo e do varejo para a oficina. É assim que a GB trabalha, é assim que a GB pensa, por mais diferente que possa parecer do que todo mundo está fazendo nos dias de hoje, né? Então, então, a ideia é gerar demanda para essa cadeia, tá? Então, nosso supervisor visita a loja, fala sobre as 18 marcas participantes. Na verdade, o nosso supervisor ele fala da GB como um todo, mas, nesse momento, ele explica o que é o GB Conecta. E aí, ele diz que ele pega a relação de oficinas que nós temos, via Sindirepa, via nossos controles de pesquisa aqui, né? A gente usa muito IA para fazer isso, e a gente apresenta, naquele momento, o supervisor apresenta para aqueles 4 varejos quais são as oficinas que serão visitadas pelo promotor, que vai chegar lá e distribuir material da fábrica, argumentar sobre as fábricas, né? Dizer hoje nós estamos aqui com a Mobenzani, né? Então, vai apresentar a Mobenzani para quem não conhece, claro que a maioria conhece,
mas explicado o portfólio enorme, elástico, né, da cauda longa que a Mobenzani tem, né, e oferecendo as vantagens, né, mostrando as vantagens que tem a oferta da Mobenzani versus um produto original ou um produto OEM. Tá? Então, vamos lá. Qual é a ideia? O promotor oferece para a oficina esses produtos, mostrando para a oficina que ela tem como oferecer um ticket médio de serviço mais em conta para aquele dono do carro. Então é o seguinte, se o consumidor chega lá com o carro na oficina e ele pede produto original, tem alguns que ainda pedem, e a loja tiver, tudo bem, tá? Isso é uma coisa, sai fora desse nosso escopo, tá? Mas a nossa ideia é pegar o fornecedor e explicar que, né, Mobenzani tem qualidade de produto original, tem um portfólio de produto enorme, oferece uma garantia ímpar, é um produto absolutamente confiável e ele vai encontrar, esse mecânico vai encontrar esse produto nessa micro-região, nessas 4 lojas. Importante dizer, esses 50 mecânicos que nós identificamos lá, eles são validados pelas lojas. Então, o nosso supervisor, tá, oferece e ele fala, olha, nós estamos visitando, o nosso promotor está visitando essas 50 oficinas. Aí o lojista olha e fala, esse aqui eu não quero porque não paga, esse aqui eu não quero porque dá problema, né? E eu tenho mais 2, 3, 4, 5 mecânicos que eu gostaria de incluir na visita. Tá? Então, valida-se as 50 oficinas a partir do entendimento da loja. Tá? E, ótimo, feito esse papel. Quando fecha esse negócio, a gente oferece para o lojista, através do nosso supervisor, Júnior, uma condição para ele ter aquelas 18 linhas, mas com cauda longa. Porque tem muita gente que tem, por exemplo, Mobenzani, mas não tem a curva inteira de produtos da Mobenzani. Vai só no curva A. Né? Vai só no curva A, exatamente. Né? E aí o que a gente quer? Oferecer a curva B, a curva C, ou seja, a cauda longa, para que essa loja fique abastecida para atender a eventual demanda que os nossos promotores vão causar lá na ponta. Vão tá? criar lá na frente. Para isso, a GB vai oferecer um prazo absolutamente especial para que essas lojas fiquem à vontade para formarem esses estoques, né? Vai oferecer a garantia total, não só da qualidade dos produtos, que a gente troca em qualquer momento. Por exemplo, o mecânico foi lá, colocou um coxinho da Mobenzani, deu pau, a gente vai trocar sem criar problema, para que tanto o mecânico quanto o dono da loja fiquem absolutamente à vontade. E a gente troca a troca da GB, se você é cliente da GB, você sabe, funciona absolutamente imediatamente. É na hora, a gente não cria caso. É o a gente diferencial, resolve, né? É o diferencial. E a gente tem suporte, né, Júnior, dos nossos fornecedores que também nos dão essa garantia. Muitas vezes, pode até ter sido erro de aplicação do mecânico, erro de uso do dono do carro, mas a gente troca, as fábricas trocam até para não criar caso e não levar o problema para frente. Parceria também, né? Pela agilidade para atender ele mesmo, né? Exatamente. Para a resposta ser rápida. É isso aí. E aí, o que acontece? Além dessa garantia da qualidade dos produtos, tá? Existe a garantia de que, caso alguma dessas linhas, né, dessas 18 linhas, não tenham o giro, o qual a gente disponibilizou aquele estoque inicial para a tua loja, vamos dizer, passou lá 30, 60 dias do nosso projeto, da nossa campanha, o lojista X teve não teve sucesso na venda de uma determinada linha. Zero problema. Nota fiscal de devolução para a GB, crédito em outras peças, ou baixa de duplicata, ou dinheiro na conta. A gente não cria caso. Tá? Para isso, a gente vai dar um prazo bastante longo, né? Começando com 45, até com 60 dias, dependendo do volume dessa compra, e esticando aí até 120, de 15 em 15 dias, para que a loja fique bastante à vontade para montar esses estoques. A gente sabe que não é fácil para um varejo hoje ter um estoque completo de tudo aquilo que ele vende. Né? Então, mas ele também tem a possibilidade de se abastecer rapidamente com a GB, porque a nossa entrega, Júnior,
em muitos lugares próximos aqui da nossa matriz, a gente entrega no mesmo dia. Se o pedido entrar de manhã, a gente consegue entregar à tarde, ou no máximo no dia seguinte, né? Claro, existem alguns furos aí, sim, mas aí é mais um dia. Algum problema de tráfego, de transporte, de quebrar carro, de trocar carro, essas coisas que eventualmente acontecem Trânsito mais... de São Paulo. Trânsito, mas não é o normal. O normal é a gente entregar muito bem. Então, você vai poder fazer a reposição desses produtos na hora que você quiser, da GIB, preferencialmente, que afinal é a GB que está liderando esse projeto GB Conecta, mas caso você compre Mobenzani, por exemplo, de um outro distribuidor, sem problema. O nosso objetivo é fazer com que o mercado nosso entenda, o aftermarket entenda, que as fábricas que são destinadas ao aftermarket, à reposição, têm a mesma qualidade, em alguns casos até superior, né? E preços absolutamente competitivos. Então, falando de preço, a gente tem uma condição de preço que é quase imbatível aqui. Mas tem que falar quase, porque eventualmente tem alguém que tem um estoque, uma ponta de estoque, ou sei lá, ou tem um preço uma melhor que a gente. Uma diferença né? de política, sei lá. Sei lá, né? Você fica à vontade para... Estratégia do distribuidor. Você fica à vontade para comprar de quem você quiser, né? Mas não é esse o nosso objetivo. Nosso propósito é que você compre e se abasteça aqui com a GB. Isso desse projeto, alguns patrocinadores até chegaram a falar para a gente. Como é que vai chegar um promotor? Ele chega lá com um carro caracterizado, sim, GB Conecta, ele chega com a camiseta, com a camisa identificada, com a logomarca, com material de apoio na mão, de divulgação, inclusive, das fábricas, alguma coisa de brinde, né? E algum patrocinador, fornecedor nosso, falou assim, mas você tem certeza que o mecânico vai receber bem? Falei, porra, cara, certeza eu não tenho. Claro que em algumas situações o nosso promotor vai receber um não. Sim. As lojas, o Júnior, recebem o Projeto Conecta de braços abertos. Fala, porra, que legal. Até que, enfim, um distribuidor vai gerar demanda para a minha loja, né? Porque, claro, o mecânico não vai lá para comprar só essas 18 marcas. Ele vai fazer a compra, o abastecimento. É uma maneira de linkar... É uma parceria, né? Ele já está fechando uma parceria, ele vai ter oportunidade de agregar outros itens, né? Tá ali ligado àquela loja, né? Porque, como você falou, não vai ficar nas 18 marcas, né? Ele, de repente, tem alguma que está fora. Se eu já tenho uma parceria com essa daqui... já aproveita e compra. Então, por exemplo, vai comprar um coxinho da Mobenzani, ele chega na loja, ele compra esse coxinho e, eventualmente, ele vai comprar uma bandeja. Sim. Eventualmente ele compra um pivô, um terminal, sim, né? E aí assim, o importante Júnior, a geração da demanda. Sim, sim. E é um projeto absolutamente novo, diferente de tudo que se ouve por aí. Claro que, voltando ao tratamento da oficina mecânica, né? Se o mecânico está embaixo do carro resolvendo um problema, ele está plugado num scanner lá, que ele não consegue apagar a porra da luz do painel. Sim. Né? Então o mecânico tá puto com a cabeça quente, chega um cara, para o carrinho, desce, como vai, senhor, tal. Queria apresentar para o senhor o projeto GB Conecta. Você pega o cara mal educado, o cara põe o promotor para correr. A chave na cabeça. Eles estão treinados para isso, mas acredite você, cara, até agora nós estamos na fase final dessas micro-regiões que a gente falou agora. Porra, não houve caso de impossibilidade de trabalho em nenhuma oficina. Houve sim com uma ou outra loja que, porra, resolveu não participar porque eu sou muito fudidão, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu compro a marca que eu quero, ou eu compro direto de fábrica. Porra, não tem nada a ver. Se você quiser comprar direto da Mobenzani e você preencher as necessidades que a Mobenzani tem para um pedido mínimo, para que você compre direto da fábrica, sem problema. A gente não está aqui para dizer que a compra tem que ser exclusivamente na GB, mas sim da marca Mobenzani, nesse momento, para esse projeto. Então, se você quer comprar direto da fábrica, a Mobenzani é uma fábrica que não vende para varejo pulverizado, mas ela vende sim para grandes varejos, porque ela tem uma política comercial que, eu não sei o porte da sua loja, pode ser que você não atenda. Mesmo assim, mesmo você comprando da Mobenzani, a política comercial que o Júnior traça lá, juntamente com a Simone, com todo o time da Mobenzani, ela é muito clara e aberta. Quer dizer, muitas vezes vale a pena você comprar
do distribuidor do que comprar direto da fábrica. Sim, muitas vezes. Com certeza. A grande maioria das vezes, o nosso foco é o distribuidor, né, Beirão? Uhum. A gente não fura a cadeia, a gente não tem isso. O nosso objetivo é sempre fortalecer o distribuidor. E o projeto de vocês, já falando um pouco, né? Ele vem muito de encontro com o propósito da Mobesani hoje, né? Que é fomentar a ponta para buscar o produto no distribuidor. Isso, então, sinergia pura com o que nós estamos falando. E aí, quando a gente decidiu entrar no projeto, foi justamente por isso. Porque falou, poxa, quando você apresentou o projeto para nós, ele veio de uma maneira assim, poxa, é exatamente o que a gente está fazendo. Hoje a gente está fazendo um trabalho com uma rede de influencers, né? Uhum. E a gente cada vez mais vem fomentando a ponta, porque eu tenho que gerar a demanda na ponta para buscar em vocês que são os parceiros, o distribuidor parceiro. E é bem legal, porque hoje o mercado é muito carente. Então, você fala, ele vai chegar lá, o promotor, será que ele vai ser bem recebido ou não? Eu acho que ele sempre... lógico, tem as exceções, mas com certeza ele é bem recebido porque falta informação. Então, hoje eu tenho uma estrutura dentro da Mobesani, mas nós não conseguimos atender todo mundo. Então, quem é meu nome lá na ponta são vocês. Então, você está lá com promotor dedicado, com trabalho dedicado, chegando lá falando da Mobesani, está ajudando o mecânico, está ajudando a distribuição e está ajudando a fábrica. A cadeia toda. A cadeia toda. Então, isso é muito importante para nós, porque, como eu te falo, eu rodo aí o Brasil todo. Eu vejo a carência que tem nesse mercado, do trabalho da ponta, da falta de informação, sabe? No começo aí a gente estava tendo um papo, até falando com o Jorge, né? Justamente sobre isso, porque às vezes hoje ainda você olha o mecânico em algumas regiões do Brasil, que ele está lá com o catálogo dele, manual antigo da Mobesani, desatualizado, ainda, né? De papel. Hoje vocês nem tem mais, hoje é tudo digital, né? Nem tem, tudo digital. Mas ele tem lá. Então, você chega lá com a informação para ele, eu tenho esses itens aqui, a loja aqui que é parceira, a Autopeça que é parceira, você vai encontrar meu produto. Se não está no estoque dele, está no estoque da GB. Então, isso é muito importante para nós. Obrigado. E você levantou a bola para mim aqui, né? O projeto nasceu, pessoal, para você ter ideia, foi assim, eu estava com o Caio da IRB, né, que é um gênio, o moleque tá voando, Caio fazendo um trabalho lindo. Porra, o Luizão Venceslau, o nosso famoso Gardenal, né, que tá se recuperando aí, tá passando uma fase com a saúde meio combalida aí. Luiz, se estiver ouvindo, um abração para você, esperamos você de volta, nós estamos com saudade dos seus sapatos nas feiras que existem Brasil afora. Faltou ele em Curitiba agora, porra, fez falta lá. Mas o Caio estava lá. Sim, o Caio estava. Né? Então, o Caio, eu fui visitar, Júnior, o escritório novo deles. Puta, lindo o escritório. Eles fizeram um escritório moderno, tudo aberto, lindo. E a parte logística da IRB, a IRB, para quem não sabe, ele não produz nada, ele é um grande importador de rolamentos, cubos de roda e radiadores. Então, ele estava inicialmente em vários galpões, aqui ele foi crescendo, e radiador é um volume absurdo. Então, tinha radiador num pedaço, num imóvel, cubo de roda no outro, rolamento no outro, era uma zona, né? E aí, recentemente, eles mudaram para uma operação logística, para uma central logística na Castelo Branco, lá em Araçariguama, aqui em São Paulo, interior. Sim. E, estão num imóvel lindo, enorme. O Caio convidou para ir visitar. Porra, fantástico. E o escritório deles continuou na Água Rasa, Sim. de onde eles são oriundos, né? Porra, e aí eu fui lá. E, o Caio falou um negócio para mim e que me pegou. Ele falou, Beirão, é o seguinte, o mecânico, a gente fala de marca aqui, Júnior, mas com todo respeito, sim, tá? Com todo respeito. O mecânico, normalmente, ele conhece SKS, SKF, FAG, né? Metal Leve. Ele conhece aquelas marcas tradicionais, né? Então, no caso da linha de metal borracha, ele conhece a Axios, né? Ele conhece... Mas existem tantos outros fornecedores por aí. A IRB já tem uma longa jornada de mercado, tem uma marca linda, um produto absolutamente, igual
as primeiras linhas igual, ou melhor, ou igual, pior não é. Até porque todos nós sabemos, eu não sei se o ouvinte sabe, mas essas grandes marcas de rolamento não produzem absolutamente nada mais no Brasil. Eles importam tudo da Ásia. Né? E, muitas vezes, dos mesmos fornecedores que as grandes marcas importam. Né? Estou falando de rolamento. Aí o radiador, tem gente produzindo aqui no Brasil, grandes marcas, Visconde, etc. Mas também tem outros importadores. Sim. Então, o que acontece? O Caio chegou e falou, dá uma olhada, nós no carro, ele falou, dá uma olhada naquela oficina. Aí, Júnior, era uma oficina assim, uma oficina especializada em carro francês. Olha que merda. Né? Mais organizada, bonitinha. Então, tá lá os carros no elevador, outros no chão, lá em manutenção. Ele fala, esse cara aqui, por exemplo, ele é próximo à IRB. O promotor da IRB passou lá algumas vezes, até pela proximidade, e ele fala, porra, eu quero comprar IRB, o mecânico quer. Né? Porque o promotor da IRB, ele deixa a amostra, ele fala sobre o produto. Mas aí o mecânico fala assim, onde eu encontro o produto IRB para carros franceses? Né? Por quê? Eles encontram, lá tem ótimos varejos lá, né, na região. Sim, por exemplo, tem a PRPK do amigo Afonsinho, que é uma puta loja. Né? Ele é meio atacarejo até. Ele tem alguns itens da IRB, mas ele não tem a cauda longa. E, portanto, ele não tem carro francês. Né? Então, um Peugeot 3008, por exemplo, ele pode até ter do 208, do 207, sim, né? Mas o 3008 ele não tem, o 308 ele não tem. Então, o mecânico vai em busca de um produto IRB para carro de curva B+, né? Porque a curva A não é difícil encontrar, qualquer um encontra. Acha em qualquer. Seja na marca IRB, né, Júnior? Seja na marca SKF, ele vai encontrar o produto, né? Mas a curva C ele não encontra com facilidade. Então ele chega lá e fala, mas eu quero um rolamento IRB. Tem? Não. E também, muitas vezes, a loja não tem nem da SKF. Não. Nem da FAB. Com certeza não vai ter. Não vai ter. Principalmente das marcas, digamos, originais, né? Assim, Exato. O que o mecânico faz naquele caso lá? Ele vai e compra na internet. E espera com o carro no elevador. Sim. A gente sabe que hoje entrega muito rápido, entrega no mesmo dia, no dia seguinte, mas o carro no elevador. Né? E o mecânico, na verdade, o mecânico gosta de comprar na Autopeças. Sim. Ele diz que é lá que ele gosta de comprar, porque ele tem relacionamento, ele manda o motoboy buscar, o funcionário buscar, troca, e marca, faz... depois ele paga no final da semana, tem todo aquele, né, aquele jogo ele tem o costume com o vendedor, ele atende rápido, o vendedor não vende a peça errada, sim. Se der troca, se der garantia, ele vai na loja, joga lá no balcão. Ele já tem um vínculo, né, Beran? Ele criou um vínculo com o balconista, exato. E aí ele, tô precisando, encostou aqui no elevador, o cara, pode subir aí que daqui a pouco eu tô te mandando. É isso aí. E é o que acontece com a gente, com a relação da Mobesani, né? Porque a Mobesani, o crescimento da Mobesani, a evolução da Mobesani ao longo dos anos foi por quê? Porque a Mobesani sempre trabalhou muito regional, nível Brasil. Ela sempre procurou estar em todos os distribuidores regionais do Brasil. E aí fazendo esse trabalho do regional para o autopeça para a ponta. Então, você conhece a história bem da Mobesani, o trabalho que a Simone fez lá atrás. A Simone visitava todo mundo. Quando tudo era mato, né? Ela visitava a oficina, ela visitava o auto center, visitava as autopeças, né? Então, nós começamos a criar corpo e falou, peraí, a gente tem que gerar essa demanda para o nosso cliente, porque a gente era um patinho feio do negócio aí, do mercado. O mercado de reposição, como você falou, ele sempre foi muito tradicionalista, né? Eu quero as marcas de ponta, eu quero as multinacionais, eu quero as originais. Só que o mercado vai mudando, o mercado vai se adaptando. Então, chegou a IRB, chega a Mobesani, chegou tantas outras empresas que a gente vê hoje na evolução do mercado. Né? Então, você pega hoje a nossa fábrica lá, a gente tem quase 600 funcionários, 30 mil metros, 32 mil metros, fabricamos mais de 2 mil itens. Então, é uma coisa assim que você está ali em constante evolução, né? Então, a gente é 100% aftermarket.
Nós tivemos já algumas propostas para fornecer para a montadora, mas Não assim, evoluiu, né? olhava lá e falava, poxa, eu vou ter que mudar a minha fábrica para atender a montadora e eu tenho muita coisa para fazer para o mercado de reposição ainda. Então, estrategicamente, a gente não foi por esse mercado. Mas, assim, o que a gente atende hoje no mercado de reposição e na parceria com os nossos clientes e distribuidores e gerando essa sinergia aí, poxa, é sucesso, porque é como você falou, pô, você hoje, a GIB, trabalha aí mais de 1.300 itens nossos. Mas tem uns 1.600 itens, mais ou menos, a GB. Então, você está trabalhando no portfólio completo nosso. O cliente chegou lá, eu estou precisando. Como você falou, a entrega é rápida. Né? E outra, que é interessante também, você tem as filiais, você não deixa aqui na matriz. Né? Você está com produto nas filiais, você atende toda a região tua está mapeada ali. Então, esse tipo de trabalho, quem paga a nossa conta, a gente fala lá, né? O cliente paga a nossa conta, né? Paga as despesas, paga tudo. Então, o trabalho que a gente faz tem que ser para ele lá. Então, hoje tem o movimento da internet, tem consumidor final, que a gente está olhando também, lógico, olha, mas o mecânico é o grande decisor, né? Ele tem que estar, como você falou, ele está lá embaixo do carro, poxa, eu preciso facilitar a vida dele. Ele pode sair 5 minutos debaixo do carro ali, ou largar o scanner, para falar com o promotor, tem que ser um negócio produtivo, tem que ser um negócio que vai agregar para ele, né? Então, pô, daí ele tá lá falando da tua marca, onde você tem o produto, o que é a qualidade, né? A garantia, pô, a parceria que você cria com a fábrica, o vínculo, né? De garantia, pô, garantia hoje não, sempre foi um fator decisório na compra, né? Então, são alguns pontos que, linkado ao projeto, linkado ao propósito da fábrica, que faz a gente evoluir e tá crescendo. E assim, e não adianta, né, Beiran? O mecânico, como você falou, pô, você pegou um pedacinho, 40 mecânicos. A infinidade de mecânicos tem, a gente tem as parcerias também com o Sindirepa. Recentemente, nós fizemos uma feira lá no Piauí, lá em Teresina, em parceria com o Sindirepa de lá. Então, porque é quem movimenta o nosso mercado, é quem faz acontecer. Não é interessante para a Mobesani eu vender para a GIB, deixar aí, vem aqui, faço uma campanha com os meninos, divulgo tal estoque, o Beiran vai lá e compra de novo. Não, mas é vender para você e saber que isso aí você está colocando na rua, que vai gerar uma recompra, que está sendo bem atendido, que se você tiver um problema de garantia, você vai falar com a gente. A gente tem suporte. Tem suporte, né? Então, é muito interessante isso. É um projeto, assim, que a gente comprou a ideia rápido, né? E não só isso, que é o que dita o nosso mercado, né? O mercado, a gente fala de relacionamento, né? Que a gente vai andando por aí. Então, o relacionamento não pode ser só entre nós, né? O dono da fábrica, o dono da distribuidora, o gerente, o diretor, não. Tem que estar com quem está lá na ponta. Então, meu papel, você sabe que eu rodo bastante por aí e tô lá, tô junto, tô visitando, seja para problema de garantia, seja para fazer alguma promoção, seja para simplesmente conhecer. Pô, você vai lá, pô, como é que nessa região aqui o cara trabalha dessa maneira e às vezes as oficinas hoje tem oficina de... Nossa, de referência, top, né? Oficina, auto center, mas também tem os mais simplesinhos que fazem acontecer também. E para a Mobesani, o importante é isso, é o cliente ali. Não importa se ele seja a oficina top de linha ou a oficina mais humilde, a gente tem que estar ali presente, levando o nosso produto. Inclusive, você falou desses influencers, muito deles têm oficina, né? Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e porra, apoio, eu acho que é por aí mesmo. O que acontece é o seguinte, o mecânico que se preza, ele não aceita que o dono do carro leve peça. Por quê? Porque o mecânico, ele tem responsabilidade naquilo naquela peça que ele está colocando no teu carro. Se der problema, ele é o primeiro responsável. Se der um problema grave e causar um acidente, ele é o primeiro responsável.
Claro que ele vai ter o apoio de toda a cadeia no momento seguinte, mas no primeiro momento é ele quem responde. E cá entre nós, né? Nós somos do mercado, esse podcast, quem ouve somos nós, né? Não é consumidor final, que seria um papo super chato para consumidor final. Então, é para o mecânico, para o lojista pequeno, médio, fábrica, nós, distribuidores, concorrentes nossos, que também vivem desse mesmo ecossistema, né? Nós sabemos que esse movimento dos bons mecânicos, inclusive alguns que eu vejo que vocês estão com eles não aceitam, e nós temos que entender que o mecânico também tem um percentual na peça que ele remunera a sua atividade. Ele cobra a mão de obra e ele ganha alguma coisa na peça também. Sim. Então ele compra a peça bem comprada no varejo, tem muito mecânico que compra de distribuidor, e aí eu entro naquele papo redundante meu, que, porra, eu acho isso completamente fora de propósito, mas não adianta, o mercado funciona assim. Eu entendo que eu seja um boi fora da boiada. Eu estou andando no sentido contrário. Mas, olha, você sabe disso, a gente está bem assim, a gente está crescendo assim, e eu me sinto muito bem em poder ter essa, no bom sentido mesmo, essa ética junto ao lojista. Não vendemos para oficina mecânica. Portanto, o mecânico, só para finalizar o raciocínio, ele tem, então, quando ele oferece um serviço para o consumidor final, ele dá lá um orçamento que ele calcula mais ou menos quantas a tabela tempária, né, que ele tem, que ele vai calcular ou por hora de trabalho ou pelo serviço. Sim. Ele olha, imagina o serviço, esses caras conhecem de trás para frente, né? Então ele já dá um preço da mão de obra. Aí quando o consumidor pergunta sobre a peça, ele fala, olha, eu posso te colocar o produto X, que é o original, tá? E posso te colocar um produto alternativo, que é um produto de aftermarket, e que muitas vezes fornecem essas marcas originais. Sim. Nós sabemos disso, o colega aí, o ouvinte sabe disso, o varejo sabe disso. Mas vamos lá, uma Cedelco não produz peça nenhuma. Ela compra de algum fabricante, né? Ou de algum importador. Agora, recentemente, na feira mesmo, na feira de Curitiba agora, que acabou na semana passada, eu tive consulta de fábrica que estava expondo lá, multinacional, e veio perguntar para nós se nós não fazíamos, marca não embalaria para eles. Então, tem de tudo, né? O famoso private label. E eu admiro muito a Mobenzani, porque a Mobenzani tem apenas um cliente, que é desde sempre a Simone. Inclusive, para quem tiver curiosidade, tem um episódio puro com a Simone. Na verdade, tem 3, né, Jorge, episódios aqui. Tem um com a Simone, seu Amir. Isso, que é sensacional. Né, que é sensacional, juntamente com a Suzane. Depois eu tenho um só com a Simone e com o Erinaldo. O Erinaldo ele representando, também falando sobre a Mobenzani, né? Então, tem muito material aqui sobre a Mobenzani. Se você tiver curiosidade, busca aí na nossa plataforma aí que você vai encontrar facilmente. Mas só para finalizar esse raciocínio, então o mecânico ele dá o valor da hora dele, da tabela tempária dele, que é o mesmo para colocar um produto, vamos sair um pouco da Mobenzani, agora vamos falar de uma pastilha de freio. Então ele tem lá o preço da Fras-le, que é um produto genuíno, original, né? E ele tem um produto Ecopads, tá? Olha, que inclusive faz parte do Conecta, né? E tenha certeza de que a Ecopads tem uma qualidade muito similar ou igual, ou em alguns casos até superior. Tenha certeza. Né? Mas o mecânico muitas vezes não sabe disso. A maioria sabe, mas tem aqueles que não conhecem a Ecopads. Por quê? As marcas tradicionais, Cobrec, Fras-le, Bentley, etc., você encontra... porque são tradicionais, todo mundo conhece essas marcas, né? Uma Ecopads, talvez ela não apareça numa determinada micro-região com a intensidade que nós gostaríamos. É aí que o projeto Conecta faz sentido. O mecânico tem que entender que ele respeita o preço da mão de obra dele para trocar aquele jogo de pastilha, seja Fras-le ou Ecopads. Se o consumidor achar caro, porque normalmente não é só a pastilha, né? Tem um par de disco, os materiais de desgaste, tem o fluido, tem tudo aquilo que ele vai fazer para aquele conjunto de serviço que ele está fazendo naquele momento. Então, se ele pegar e oferecer, em vez do disco Fremax, hiperfreios,
que é um puta produto, uma puta qualidade. É até dispensável dizer, né? Não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Aí, uma pastilha Copades, que também não tem o que falar. Né? Uma bandeja da Grasimetal ou da Perfect. Esses produtos estão aprovados. Estão já né? consagrados aí no mercado. Mas, muitas vezes, esse pequeno mecânico e o pequeno lojista podem não ter essa marca. E aí, de novo, né? O projeto Conecta tem essa finalidade. Então, o que o mecânico vai fazer? Ele vai oferecer um produto, o serviço, com as peças originais, vai dar um orçamento, digamos, de R$ 3.500. E se colocar as peças do aftermarket, que são as nossas aqui, né? A GB até tem na marca dela, né? Na razão social, autopeças alternativas. O que é alternativa? É aquilo que é uma alternativa para o cliente. Sim. Não é original, não é a genuína. Aliás, muitas vezes é a original, né? Sim, nós sabemos disso. Que você fornece. Você vê o exemplo nosso, a gente trabalha com rolamento original. Os produtos da Mobesani têm rolamento original, coifo original, batente original. Claro. Então, claro. E isso, Beiram, a gente falando dos mecânicos, né? Os mecânicos em si, quando eu falo dos influencers mesmo, a maioria, todos eles são mecânicos. Eles não é você vai lá, eu vou pagar um dinheiro aqui para ele falar da minha marca. Não. O pessoal foi conhecer a fábrica, Sim, foi ver como que é. Os mecânicos hoje que ele usa o teu produto, ele sabe o que você está fazendo ali. Então, eu lembro, eu estou há 10 anos na Mobesani. Hoje, para você ter uma ideia, a qualidade da Mobesani, tem um grupo da qualidade que participa eu, a Simone e o seu Amir. Para estar ali, qualquer problema de qualidade está ali. E outra, como eu te falei, o mecânico, ele sabe o que ele vai aplicar. Ele não quer ter dor de cabeça. Você imagina o cara ter que trocar um coxinho, uma bucha, chegar na hora, deu um pau ali. Ele tem que desmontar tudo, sobe no elevador de novo, aquela confusão. Essa construção que nós fomos fazendo ao longo dos anos aí, da evolução em tecnologia, o ano passado a Mobesani investiu mais de 25 milhões na fábrica. Então, assim, esse tipo de evolução, e tem ainda as resistências ainda, alguma coisa, eu lembro ainda, a gente entrava lá atrás, lá que eu ia te falar, a gente era a terceira marca. Hoje ali a gente já ganhou muito espaço, muito mercado, concorre com os outros concorrentes aí que são de excelência também no mercado, né? São até amigos nossos, a gente tem a relação muito boa. Mas, assim, a evolução que nós fomos dando, então, quando você fala da marca alternativa, não é que o cara, eu vou comprar a Mobesani porque a Mobesani é mais barata, porque ela é inferior. Não, você vai ter um preço competitivo, uma qualidade excelente, né? E um portfólio muito interessante. E um portfólio interessante. Porque a velocidade que vocês lançam produto é diferente. Porque tudo que se fala nessas indústrias, empresas grandes, multinacionais, eles não têm a velocidade que nós do aftermarket temos, né? Exatamente. O pessoal brinca, né? Hoje tem muita questão de, você vai lançar outra coisa fora o metal borracha? Não. A Mobesani não quer sair do negócio dela de metal borracha. Porque falta muita coisa, Beirão. Ano passado, nós lançamos 120 itens. Esse ano, nós vamos lançar mais ou menos uns 150. E ainda falta. Então, mas tem ferramental que demora 3, 4 meses para lançar. Tem coisa que eu sou... Nosso projeto lá é igual montadora. Tem coisa que eu vou lançar o ano que vem que já está sendo trabalhada esse ano. Sim. E você tem que lançar com qualidade, né? Recentemente, a gente na feira de Recife, foi até a gente ia participar da abertura, nós, Mobesani e a Indisa. Então, eu e o Johnny, a gente ia ter uma palhinha lá para apresentar um pouco da Mobesani, que ia ter uma palestra do Iago Leite. O Iago aí... Tá voando, Tá voando aí, mais de 1 milhão de seguidores, Bichinho é uma figura, né? Figura, inteligentíssimo, dá altas dicas, né? Então, chegou na hora, deu um pau no sistema de LED lá A gente não tinha como apresentar. Aí o Iago falando, né? Ele até meio humorista, vamos improvisar. Vamos fazer um bate-papo aqui e vou abrir para perguntas e respostas para a Mobesani e para a Indisa. Para mim e para o Johnny. Eu tava lá, tava tranquilo. Por quê?
Porque a gente tem uma política comercial definida, a gente tem os produtos de qualidade. Eu sei que ali eu ia ser sabatinado, eu não tenho nenhum problema em estar expondo a minha marca ali. Então, não ia estar me escondendo, né? Pô, e ali quem estava na abertura tinha mecânico, tinha lojista, tinha tudo. Então, foi uma coisa assim que você sai para o mercado. Quando eu saio para visitar o mercado, eu sei que eu tenho que entregar o melhor da Mombezani. Então, que é o que a gente fala. Hoje a gente usa que a gente está mombezaniano no Brasil. Então, o entregar o melhor não é só o melhor preço, o melhor produto, mas é o melhor atendimento. Melhor cobertura de portfólio. Pô, o ano passado, no treinamento nosso para mecânico, para o pessoal da ponta, foi mais de 5.500 mecânicos treinados. Nossa! Então, a gente tem um time de treinamento, né? O time nosso é muito forte, né? Então, até assim, eu falo, até por esse tanto que eu viajo e fico fora, se eu não tiver um time bom para me suportar, você não consegue cumprir tua agenda de jeito nenhum. Você não cumpre a agenda. Então, nossa equipe de representante, nossa equipe de técnico, nosso time interno, então é tudo muito sincronizado, né? A Simone fala muito disso, né? Ela, a Suzane, que a gente tem que amar a Mombezani. E a Mombezani tem muito trabalho para a gente fazer. Então, a gente tem que estar fazendo isso. E agora, cada vez mais focado ali na ponta, cara. A gente quer que os mecânicos nos amem agora, né? Agora, o barato é o seguinte aí, né? Você conversa com todo mundo lá, desde o seu Almir, que é o fundador, né? O patriarca, que vai todos os dias à fábrica, ele gosta da linha de produção, ele fica lá e ele tá lutador. Aí as meninas, nem precisa falar, a Simone é um monstro comercial, né, cara? Ela, eu lembro da época que ela tinha 15, 20 itens na Mombezani, ela saía visitando o mercado. Aí 20 SKUs ela tinha, né? E, porra, de repente não, né? Muito trabalho, né? Mas foi formada uma empresa desse porte, né? Com uma família. Sim. E eu percebo assim, todos os colaboradores... Outro dia estava aqui num episódio com o Erinaldo e com a Kate. Cara, o amor que eles têm pela Mombezani, a gratidão, o amor, ele tem outras representadas. Sim, né? sim. Mas a Mombezani a gente percebe que é uma coisa, é a identidade dele. Se você vê o que ele faz, o Eri? Ele é representante Mombezani. E o resto? O resto é o resto. Ele também tem, né? Mas, assim, a fidelidade, o amor que ele tem, e você agora falando aqui, a gente percebe isso claro. E aí, para dividir com o ouvinte aí que nos ouve, né? A ideia qual é? É oferecer para vocês todo esse portfólio de produto e serviço, e aí, contribuindo até com a fala do Júnior, caso na loja participante do Conecta tenha algum problema, com o Mombezani ou com qualquer uma das outras marcas, né? Que no passado aconteceu, existe uma não aceitação, uma rejeição da marca naquela micro-região, ou até em algumas oficinas, a ideia é fazer com que o Conecta promova alguns cafés da manhã pontuais, onde iria um técnico, por exemplo, da Mombezani, e vai juntar lá, essa loja vai oferecer um café da manhã, vai juntar lá um grupo de mecânico, sei lá, 20, 30, quantos forem, né? E aí esse técnico vai falar a respeito dos produtos, da garantia e fornecer aplicação, entre outros. Nós temos um trabalho de visita à fábrica que nós levamos o pessoal do Brasil todo para conhecer a fábrica, né? Então, sempre tem gente visitando lá. A gente é de portas abertas para isso, para receber o mecânico, o televendas, o lojista, para conhecer. A gente está em Guarulhos aqui também, né? Então, a gente tem esse trabalho. A gente, como eu te falei, a gente tem o trabalho de melhorar. Então, por exemplo, a parceria com a Conecta, né? GB Conecta. Eu tenho um problema de um item da Mombezani aqui que eu usei uma vez e acredite,
você, tem 2.200 itens no catálogo hoje. Aí ele aplica um item que deu um problema, vai ter um mecânico que rejeita todos os outros. Apareceu lá 5 anos atrás, eu usei isso aqui, deu pau. Uma porcaria. Não, peraí, vamos aqui. Lá atrás, talvez a qualidade não tenha sido tão boa, teve um problema da produção. Pontual, a gente olha para corrigir aquilo. Por isso que essa parceria é importante, porque a gente tem que evoluir. A gente teve um evento lá na Mobesani e a gente leva muito isso, porque a gente participa das reuniões de diretoria, qualidade. O nosso índice de garantia é 0,00 não sei quanto lá. Mas assim, eu falei, gente, eu que estou ali na ponta, às vezes eu escuto por causa de uma bucha que deu problema há 3 anos atrás. Então, a gente vai lá, eu vou te dar uma peça aqui para você testar. Então, a gente leva esse comprometimento para dentro da fábrica, porque para o pessoal da fábrica ter a consciência, porque estatisticamente, se olha, o número não representa nada pelo que a gente vende. Mas, assim, é igual o e-commerce, né? Uma peça que o cara comprou errado no e-commerce que deu pau, ele te põe no Reclame Aqui, né? Exatamente. Então, a gente tem essa preocupação, porque não vamos ser perfeitos, não. A tendência a zero, a gente quer sempre tender a zero, é difícil. Então, tem esse trabalho de conscientização que a gente faz, que é importante a gente fazer para melhorar, porque, assim, hoje, como você falou, você pega o portfólio nosso hoje, tem outros originais aí que não tem uma parte. A curva A da Mobesani hoje é mais 300 itens. Então, é um tipo de trabalho que demanda muita força ali na ponta, energia, porque a gente quer atender o melhor possível, né? E nesse evento que teve lá, o rapaz falou assim, às vezes, Júnior, o índice de garantia vocês têm que monitorar, porque às vezes pode ser baixo, porque você pega um coxinho tem um preço médio maior, né? Um kit. Mas uma bucha tem um preço médio ou baixo. Às vezes o cara trocou ali, deu algum problema, ele nem devolve para fora, ele joga fora e aquilo ali você não está medindo. Então, falou, peraí, será que ele jogou fora e nunca mais vai comprar isso? Então, a gente tem um cuidado para monitorar isso. E tem que estar evoluindo. Olha, a maior fábrica de autopeças é a Bosch. Né? Todo mundo sabe, o que eu vou falar aqui, todo mundo sabe. A Bosch, no passado, teve um problema com a vela dela. Né? Isso há muitos e muitos anos atrás. Até hoje, ela tem problema em conquistar a market share. Market share quem é dono do mercado? É a NGK. E aí você vai falar que uma vela Bosch é ruim? Claro que não. O mecânico sabe que não. Todo mundo sabe que não, mas por alguma razão ficou na cabeça do lojista desinformado, né? Porque, e do mecânico também desinformado. Que, você acha que a Bosch hoje vai fazer um produto inferior à NGK? Claro que não. Produto de extrema qualidade, a maior fábrica de autopeça do mundo, porra. Né? Compromisso que tem, a responsabilidade. Né? Então isso acontece, mas o importante é a garantia que a gente dá e o quanto essas fábricas abraçam o mercado. É muito mais fácil você falar com uma Mobenzani do que com uma fábrica de montadora. Né, que fornece montadora, muito mais fácil. Deu problema, tenho certeza que o pessoal da Conecta, lá, o promotor, vai falar, a Mobenzani vai ser comunicada e em alguns dias um promotor vai chegar lá e falar, vim aqui para resolver, caso exista um problema. Né? Eu acho raro, porque o índice de devolução da Mobenzani, eu acompanho isso, mais ou menos eu olho, né, quais fábricas a gente tem. Porra, cara, é muito baixo, mas é muito baixo mesmo. É 0. O índice é baixo. Não estou preparado para falar exatamente, mas nada. Os treinamentos que nós fazemos aí, que acompanha, as garantias que chegam lá, a grande maioria, Beiran, às vezes é por erro de aplicação, erro de montagem, que é o que a gente procura levar nos treinamentos, né? Porque o mecânico, às vezes no dia a dia, ele tem uma posição que ele precisa montar ali, às vezes na correria passa batido, ele montou errado, né? Então, é uma coisa que a gente trabalha para diminuir. Mas, assim, procura... Hoje em dia, né, o catálogo é muito mais completo, né? Antes, o cara ia comprar, né? O catálogo de vocês, excelente, né?
Antes o cliente ia comprar, eu quero o coxim do Palio 96, e pronto, né? Pô, mas e aí? Né? Qual que você vai? Vou mandar esse, vou mandar aquele? Hoje em dia já é tudo amarrado, tudo muito explicado, que quase praticamente ele não compra errado, né? Então, mas na aplicação ainda ocorre alguns erros, né? De montagem, tudo. Também com a infinidade, né, de carros e plataformas que a gente tem hoje, cada dia mais Muita variedade, cara. E aí eu não sei como é que você vê, né, o comportamento do varejo generalista, né, que hoje a grande maioria dos varejos são generalistas, mas eu acho que vai começar a existir a segmentação. E a gente já vê alguma tendência, né? Então, lojas especializadas em Fiat, Volkswagen, GM. Porque ficou muito... expandiu demais, né? Pô, não dá. Até como eu te falei, pô, você pega aí, eu fico imaginando vocês, né? Para nós, nós somos cobrados para desenvolver. E o espaço para você armazenar isso, né? Que eu falo, pô, lançamos 130 itens, esse ano 150. São novas posições que você tem que ter ali. Porque você que trabalha a nossa linha completa, o distribuidor que trabalha a linha, o portfólio completo, ele não vai inativar o item lá, vai tirar aquele da prateleira, porque e aí chegando mais marcas, tudo. Então, você começa a olhar o movimento. Antes você via só dos importados, né? Eu trabalho com a linha premium, né? Trabalho mais com umas marcas premiums, que já era uma característica no Brasil todo de ter essas lojas. Agora eles estão segmentando mais ainda, porque a variedade que tem hoje, e muda, Beira, muda toda hora, muda. A gente às vezes pega lá a nossa engenharia, pô, vamos ver se dá para unificar aqui. Não dá, tem coisa que não dá para unificar, para você facilitar. As próprias montadoras criam essa dificuldade até para valorizar e tentar manter o consumidor por mais tempo na mão deles. Fica preso a eles, porque a gente tenta... E o bom da fábrica de reposição e do aftermarket é da agilidade e da inteligência que tem ali para desenvolver. Eles olham ali, poxa, peraí, vamos fazer um estudo aqui, dá para unificar? Pô, tem coisa que não dá. Esquece, não é você mudando uma fixação, a posição, não vai dar, porque você fica preso mesmo, a variedade. Então, as montadoras fazem isso para se proteger, lógico, como você falou, né? Só que isso é o espaço que tem que ter. E aí, quando você tem uma parceria, aí ele vai comprar a peça lá, o dono da lojinha lá, da autopeça. Às vezes a autopeça dele, ele não tem aquele espaço. Então, ele precisa trabalhar com o teu estoque. Então, se você tiver o estoque alinhado, você tiver teu espaço no estoque, ele vai se reabastecer de você. Agora, não adianta nada você fazer um projeto e você não manter o estoque também. Porque daí eu olhei, peraí, eu vi que a Mobesani é boa, ele não tem aqui, ele não pode esperar. Hoje, suspensão, o carro no elevador não pode ficar, né? É dinheiro parado. Então. E aí eu volto naquele assunto lá atrás, né? Do Caio me levando e me mostrando aquela oficina e o mecânico dizendo, eu quero comprar o radiador IRB, mas aí eu vou lá na PRPK e ele não tem. Eventualmente a PRPK não tem IRB. Não sei nem se hoje tem, mas... provavelmente não vai ter. Provavelmente não. Ele tem lá o Visconde, ele tem o Notus, ele tem algum outro. Aliás, hoje, eu até queria a tua opinião, que você é um cara experiente, né? Que você... Inclusive, a gente atropelou essa parte, né? Você começou na Visconde. Não, eu comecei na Behr. Behr. Miramba, assim, eu tenho... Mercado de reposição, eu tenho 27 anos de mercado de reposição. Eu sempre fui um cara técnico. Técnico, que eu digo assim, a minha carreira eu comecei Senai lá, menininho, quando podia trabalhar com 14 anos. Fiz mecânica geral, retificador mecânico, ferramentaria. Trabalhava numa metalúrgica, depois fui para Coca-Cola, depois fui para autopeças, né? Tava fazendo engenharia, fiz técnico, sou engenheiro mecânico. Aí eu fui na Coca-Cola... Eu saí da Coca-Cola porque eu tinha um sonho de ser engenheiro.
E na Coca-Cola eu não estava atuando como engenheiro, e eu estudando, eu falei, não, eu quero ser engenheiro, aquela coisa, né? Lá atrás ali, você fazia medicina, odonto, engenharia e direito. Isso aí, e direito, né? E eu quero ser engenheiro, minha vida técnica. Aí eu arrumei na Bayer. A Bayer, o que é a Bayer? A Bayer é uma indústria alemã, que posteriormente foi comprada pela MAHLE, do sistema de radiador e ar-condicionado, que ela comprou a antiga RCN Radiadores. Sim. E aí, quando eu fui trabalhar na Bayer, eu fui trabalhar na engenharia. Só que assim, eu trabalhava na engenharia e eu sempre olhando para o lado comercial. Pô, eu olhava na engenharia, né? Falava, pô, comercial, o CEO da empresa é engenheiro, o diretor comercial é engenheiro, o diretor financeiro é engenheiro. Eu falei, pô, uma hora eu vou para essa área comercial. Os caras que ganhavam mais lá eram os engenheiros. Trabalhava, atendia montadora. E eu sempre fui muito comercial. Sempre gostei de estar no meio do povo, de esporte, sempre gostei muito. Aí eu jogando bola com o pessoal, o cara lá do aftermarket da Bayer, que não tinha expressão, porque quem mandava no aftermarket nessa época, tô falando aí dos anos 99, 2000, era Valeo, Delphi e Visconde. Então, ele, pô, Júnior, eu tenho muito problema técnico de aplicação aí com os radiadores e ar-condicionado na ponta, preciso de um trabalho nas oficinas de radiador, nas oficinas aí de especialista, tudo. E, pô, você tem o perfil, vem trabalhar comigo, né? Até o Marcel de Maio, né? Até eu falo que eu sempre menciono ele, que ele me colocou nesse mercado. É um cara que não aparece muito, mas que tinha uma visão muito boa disso. Aí eu comecei a trabalhar, e então sempre tive isso comigo, de ir na ponta, trabalhar lá nas oficinas de radiador, pô, chegava oficina de chão de terra. Então, mas eram os caras que faziam. E aí a gente introduzindo naquela época o radiador de alumínio, que ninguém queria. A turma só queria o cobre latão, que é para recuperar. Que tinha aquelas colmeias de latão, para recuperar. E, não, alumínio isso é porcaria, é descartável. Hoje, você vê, hoje não existe mais... Não. É o que a gente fala igual de híbrido e elétrico. Exatamente. A gente cria aquela resistência, mas o híbrido já é uma realidade. Uma comparação mais simples, né? Carburação com injeção, né? Exatamente. Então, aí eu fiquei nesse período na Bayer, trabalhando no aftermarket, né? Cuidando do mercado nacional, sempre com um representante. E aí depois a Bayer, antes dela ser vendida para a MAHLE, ela fez uma parceria. E aí... eu tinha a opção de atender montadora. Eu falei, não, gente, eu não quero atender montadora. Me deixa no aftermarket. Eu quero aftermarket, pode me mandar embora, porque montadora eu não quero. Aí, quando eu fui sair, eu já era conhecido no mercado, o diretor da Visconde falou, antes de ir para qualquer lugar... Vem falar comigo que eu quero você trabalhando comigo. Aí eu fui para a Visconde e fiquei como gerente regional, cuidando do Sul e Centro-Oeste. Fiquei 1 ano e pouco só lá, porque daí a MAHLE comprou a Bayer e ela assumiu o controle da Bayer e eles não sabiam nada de radiador e ar-condicionado. Aí falou, quem conhece do mercado é o Júnior. Vem para cá, Júnior. Aí me traga eu de volta. Fizeram uma proposta lá. Só que eles tinham um contrato lá que eles não podiam ir para o mercado de reposição, que era uma cláusula lá que prendia. E eu fui ficando lá. Ficando. Aí fui cuidar da linha motor. Porque ele falou, pô, Júnior, eu fui para ser o gerente da linha térmica, eles dividiram uma região, me colocaram lá para cuidar da linha motor deles, toda a linha da MAHLE. Pô, uma MAHLE é uma das maiores empresas do mundo, né, cara? Não tem nem o que falar. Só que eu não estava feliz, Beira, porque meu negócio é rua, meu negócio é visitar, meu negócio é estar ali. E não que na MAHLE era muito fácil, a MAHLE é líder de mercado. Não é isso. Mas, assim, não era o meu perfil. E aí, eu falei, pô, precisava sair, cara. E um dia, eu tava tão descontente, assim, triste com aquilo. Tava morando longe de casa, eles pagavam um apartamento para mim e tudo. Eu peguei, tava no Facebook, cara. E eu era amigo da Simone já. Aí eu peguei, pô, Simone, eu tô querendo voltar pro mercado de reposição de verdade. Me ajuda aí, né? Aí a Simone pegou e falou assim, Júnior... vem almoçar comigo. Aí eu fui almoçar com ela, ela queria entender como que era o meu perfil e tal. Aí eu fui almoçar com ela, ela falou assim,
eu não tenho lugar para você na Mobesani ainda, porque eu, minha irmã e meu pai, nós estamos melhorando a Mobesani, estamos mudando, a gente não está preparado para te receber, mas um dia você vai trabalhar comigo. Eu falei, pô, a Simone é doida, né? Eu falei, que isso? Eu trabalho com você e eu queria voltar. Ela, não, espera. Aí eu fiquei mais um tempo lá, nisso eu saí, porque eu não aguentava mais, eu fui trabalhar numa empresa de um amigo meu, para dar uma consultoria para ele por um período, fiquei só para ajustar as coisas para ele, de radiador também, que é a MHM, que é linha pesada. E aí a Simone pegou e falou, ó, eu tenho uma vaga aqui de gerente comercial. Só que é o seguinte, o meu voto você já tem, mas você vai ter que passar pelo processo, pela RH, minha irmã, né? pelo meu pai, pela consultoria. Aí eu passei, deu certo, cara. Eu fui praticamente o primeiro gerente, assim, digamos assim, de uma modalidade que a Mobesani estava se estruturando mais, porque não tinha mais como a Simone, a Suzane ficar à frente. Ela não conseguia estar em todos os lugares, principalmente a Simone, ela vivia em aeroporto. Não, né? A Simone é aeroporto, a Suzane também muita demanda lá do financeiro. E você falando de investimento, de coisa, elas tinham que ter o tempo para pensar e cuidar disso, né? Seu Amir foi para a China com a Simone para comprar máquina. Não dava mais para o seu Amir ir. Então a Mobesani foi se estruturando nisso. Fui entrando, né? No começo, a dificuldade que tem para todo mundo, mas eu sempre gostei de desafio. Pô, e era a minha cara aquilo ali, porque no começo foi até... Ali é reposição na veia, né? Na veia, porque, pô, a resposta que, por exemplo, nas multinacionais que eu passei, todas têm as suas vantagens e desvantagens. A multinacional, você faz determinada coisa, Beirão, tá aqui a minha parte. Aí eu fiz, espera a tua, né? E tudo muito lento, é chato pra cacete. Na Mobesani é que eu falo pro meu time, gente, não deixa ninguém sem resposta, vai até o fim, você pegou um negócio, você termina, você mandou e-mail, você liga para receber, não é mandou e-mail, espera responder, sabe? Você às vezes não manda e-mail, não liga primeiro, depois você manda o e-mail. Então as coisas acontecem muito rápido. E essa transformação... Você vê a evolução da Mobesani. Pô, especialmente nesses 10 anos, o crescimento foi vertiginoso, né? Foi um negócio absurdo. A gente cresce 2 dígitos todo ano. Todo ano. E... Dobrou de tamanho algumas vezes, né? Cresceu muito. E aí, então... Da pandemia para cá, eu acho que a Mobesani é um dos maiores crescimentos. Eu acho, assim, crescimento para sentir mesmo, Vega... e Mobesani, que é uma coisa que depois da pandemia a gente viu tudo andar melhor, né? Sim, a Vega, pô, eu trabalhava na época minha de Mali mesmo, pô, eu olhava Vega e Tacal. Não, era desse tamanho, lembra? Olhava Vega e Tacal, ninguém nem olhava. Olha as duas hoje. Nem olhava, hoje são... Tacal virou uma potência também. Então, assim, mas tudo é uma construção, né? E aí, e eu tive muito suporte da Simone, porque imagina, pô, você conhecia a Simone há quantos anos? Aí você vai negociar alguma coisa com a Simone, fala, não, pô, que é esse Júnior aí? A Simone, pô, eu não sei de nada, o Beirão é o Júnior. Ela te avalizava, né? Te avalizava com todos. Então, desde o do cliente... novo até os clientes mais antigão. Porque no começo você pegava o distribuidor, ligava direto para ela, né? Para ela. E ela era super participativa, né? E ficava até uma situação até meio complicada para ela, para elas, né? Para ela, para Suzane mesmo, como financeiro. Vai chegar lá você, Suzane, eu preciso de um prazo diferenciado. Ela, pô, é tal lado empresa ou... Sim. Então, a figura dela, eles tinham que recuar também para olhar estrategicamente, senão a Mobesani não ia estar onde estava. Então, eles deram eles estruturaram toda engenharia, compras, financeiro, todas as áreas, toda RH, tudo estruturado. Hoje a gente lá reporta direto para eles e para a consultoria. Tem uma consultoria muito boa lá, né? Então, hoje a gente é todo estruturado nesse auditado. nível. Amanhã mesmo, amanhã a gente tem reunião de diretoria que está todo mundo lá. Cada um apresenta seus resultados e responde por aquilo. Então, para elas pensar estrategicamente, né? Então, hoje em dia,
Pô, o seu Amir, como você falou, o seu Amir, 85 anos, vai fazer 86 anos, está todo dia lá. Os lançamentos lá eu assino, mas se ele não assinar, a gente não lança. Ele quer saber, ele de manhã ele recebe nos números do BI, ele chega para mim, meu filho, por que esse representante está baixo aqui ainda, o número dele que eu estou vendo aqui? Ele participa. Ele tem conhecimento de tudo que acontece em todas as pontas. Ele veio aqui no episódio, tiveram recordações de nome de pessoas e momentos da história da Mobenzani. Ele lembrava mais que a Suzane e que a Simone, cara. O bichinho... Não, ele tem uma visão... Não, assim, ali, ô Beiran, eles, assim... É uma família, assim, que assim, eles tem que tirar o chapéu. Porque eu falo para Simone, para Suzane, para eles, falam, nossa, a gente tem que ser corajoso para ter o tamanho de fábrica que vocês têm, né? A gente vê tanta injustiça e tanta coisa errada, né? Em termos de coisas, questões trabalhistas que você vê... Pessoal, mão de obra hoje, pô, a gente vai falar de mão de obra aqui, todo episódio você vai falar de mão de obra. Então, é pelo tudo que faz, né? Em tudo. Então, você tem as dificuldades. Falei, poxa, vocês são corajosos, viu? Porque... Porreta, né? Para manter, né? Porque um monte de gente entrando. Pô, gente, hoje tem mais de 30 concorrentes, pô. Mais de concorrentes aí. Daí, hoje, praticamente, Mobenzani e Sampel que fabrica tudo. Muito importador, principalmente na linha dos coxins hidráulicos e tal. Puta, toda hora vem gente bater. Então, e com oportunidade, né? Porque vem com preço. Então. Aí esse é um assunto bom para a gente pegar aí, Júnior. A gente começou também e parou, né? A Simone fornece, a Mobenzani fornece Automix, né? Sim, por quê? Porque já fornece historicamente, desde lá de trás. Hoje, ela me diz aqui, né? Isso é uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados. Ela não quer fornecer para Private Label. Ela quer que a marca Mobenzani chegue na ponta. Né? Ela entende que se ela fornece para marca A, que hoje virou uma moda, né? Distribuidor com marca própria e uma hora embala Mobenzani, outra hora Sampel, outra hora vai saber lá o quê, e aí a hora que eles têm volume, eles vão e começam a importar. Isso virou uma onda. A Simone e mais outras fábricas, vendo isso, os caras, né, vocês tiraram o pé, né, com fornecimento para Private Label, né? Porque, na verdade, o Beiran, assim, o nome Mobenzani já é muito forte. Então, hoje é até argumento de vendas, até para alguns concorrentes. Eu vendo lá, pode comprar lá. Eu que forneço para Mobenzani, eu já ouvi. É a Mobenzani, eu que faço para Mobenzani. Por isso que a gente tem o trabalho de levar lá para a fábrica, para conhecer, para ver. Então, é um nome muito forte no mercado, a presença. E outra coisa, pela variedade de itens que nós temos, na logística, é quase igual, é como eu falei para você, da questão da montadora. Se eu fosse atender hoje uma montadora, eu vou fornecer para uma montadora, vai lançar o item tal aí, eu praticamente teria que mudar a minha fábrica. Então, a Mobenzani, se for lá, a Mobenzani, ela entra o material lá, a parte de estamparia, usinagem, todos os processos, vulcanização, montagem, embalagem, faz tudo. Então, aquilo ali é tudo sincronizado. Para eu fazer uma marca própria, além de eu, de uma certa maneira, acabar enfraquecendo a nossa marca, pô, você imagina eu fazer setup para mudar tudo aquilo lá. Muda, que agora vai a marca X. Agora eu vou embalar tal, né? Agora eu vou fazer não sei o quê. Quer dizer, até dá, mas vai te complicar. E o nosso propósito não é esse. A Mobenzani é uma marca consolidada no mercado já. Então, poxa, eu não vou... Eu vou começar a substituir de marca própria para todo mundo e o Mobenzani vai morrer? Ou eu vou deixar de te atender? Aí eu tenho a parceria com você. A maioria dos nossos distribuidores e clientes não tem marca própria. Eu começo a fazer marca própria e me interfere até na capacidade da empresa. Então, na capacidade de produção.
Então, é uma outra coisa que também influencia. Você vai perder market share com a marca Mobenzani, mesmo que seja o seu produto vendido por uma outra marca. Sim. Mas o que interessa é manter viva, né? Que, aliás, está renovada aí agora recentemente, né? Está com a Thalita fazendo um trabalho super bacana. A Thalita veio aqui também. Então. E aí, para nós, hoje em dia... enaltecer, honrar a marca. Honrar a marca. Pô, a Mobenzani está fazendo 60 anos. Né? Não com 60 anos de autopeça, mas a marca Mobenzani tem 60 anos, né? A autopeça aí está nos 40 anos. Então, pô, é uma marca que já é conhecida, tradicional. Então, eu praticamente ia ter que mudar a minha fábrica para atender. E outra, e daí começar, você atende um, não atende outro. E o que vocês continuam investindo para a marca ficar forte? Todas as feiras, promoção, campanha. Nós participamos de todas. Até estava batendo um papo com o Jorge antes de iniciar, né? E a gente falando justamente disso, da importância de estar na feira, nas feiras, estar dando ali, estando próximo ao cliente, né? E participando mesmo do evento. A gente vai participar do evento também de mecânicos agora no meio do ano, né? A gente procura colocar alguns patrocínios com alguns clientes, por exemplo, o exemplo do GB é um evento que está ali, a cara da Mobenzani está ali. Então, tem outros eventos, campanhas aí com os clientes, de outros players, porque a gente tem que estar ali na ponta, a gente tem que estar... e a feira é importante para nós. Falar, está cheio de feira. A gente não está indo em todas ainda, porque tem umas ainda que não foram consolidadas. Não foi consolidada, mas as principais nós estamos. Todas. E, pô, o exemplo da feira de Curitiba. Você passou lá, você viu a loucura. Tentei falar, né? Nós comentamos até fora do ar. Tentei falar com o Júnior, com a Simone. Não dava. Eu fui 2 vezes lá, tentei entrar, não dava. Tanta gente. E lá, Albeirão, pô, nós recebemos visita do Brasil todo. Pessoal norte, nordeste, centro-oeste. Então... a marca tá aí, a marca é forte, e é desafiador, né? Porque você chega num patamar e você tem que se manter ali, né? É difícil chegar, mas quando chega também é difícil manter. É difícil. Então, pô, é feira, é evento, é qualidade, é competitividade. Tudo para formar uma marca. Aí o distribuidor vai lá, põe lá a marca X, e aí... Puta, e fora a questão da complicação para o varejo que nos ouve, como se não bastasse a quantidade de SKUs que hoje um varejo precisa ter, também tem as variações de marca. Então, imagina, né? Hoje você já tem Sampel, que é uma tremenda marca, Mobenzani, e mais 30. Né? E mais 30. Pelo menos, que não tem a linha da Mobenzani toda, mas tem parcial. Mas põe uma coisinha ali. Cara, por isso que eu falo para você. A variação, né? A variedade de SKUs e espaço que o lojista tem que ter. Aí vem os distribuidores e começam a lançar marcas. Suas marcas próprias. E aí tem a força da venda do distribuidor também. O varejo fica... A estratégia dele muda, né? Você visita varejo, eu também tenho saído com uma certa frequência agora, tenho ido visitar alguns varejos grandes, médios, pequenos. Eu gosto disso. E é muito bom para a gente ver o que está acontecendo na ponta. É o que traz o resultado para a gente. A gente estava falando agora há pouco do nosso amigo maluco lá, o Valdir Raj. Eu estive lá na loja dele, inclusive... Alvorada. Alvorada. 15 lojas, fantástico, né? O cara é um gênio. Como todo bom gênio, ele tem um pouco de maluco também, né? Figura, abraço, Valdir, se você estiver ouvindo, ele falou que ele ouve todos, então abraço, é uma figuraça, né? Mas assim, quando pega um varejo, como as lojas da Alvorada, que são 15 lojas, todas grandes, né? Sim. Em especial essa última que ele montou, um gigante. Parece uma distribuidora. Parece uma distribuidora. E ele ainda fala, não é distribuidor, é varejo, loja de autopeça, é varejo. Ele faz o atacarejo, ele atende pequenas lojas da Redondeza, E até porque pelo tanto de marcas que ele tem lá de estoque, ele acaba atendendo uns menores. Mas eu estava falando com ele justamente isso. Será que vale a pena tanta complexidade de marca, Júnior? Ô, Beirão... Porra, é demais, acho que não tem essa necessidade. O desafio para nós quando eu te falo assim, quando eu falei que nós somos uma empresa de metal borracha, porque o desafio nosso, porque você lança e falta.
Então, por exemplo, hoje a gente tem que olhar o que eu não tenho no meu portfólio. Eu não tenho tal item porque o volume é baixo, mas estrategicamente é melhor eu ter ou não? Pô, eu queria ter tudo. É igual o televenda. O televenda quer que tenha tudo, né? A Mobesani também, ela quer ter tudo. Então, a gente procura olhar pela parte de estratégica, né? De volume, de aceitação, como é que tá, quem tem, quem não tem. Porque vão chegando algumas marcas e fala assim, ó, posso chegar para vocês e falar, ó, Júnior, eu tô comprando tal item porque você não tem. Mas na hora que eu lançar, você, às vezes, o preço vai até ficar mais caro, mas você vai comprar da Mobesani porque você não quer agregar mais um. É mais um espaço na tua prateleira, é mais uma coisa no teu estoque. Então, a gente procura trabalhar essa parte de lançamentos justamente para isso. Porque eu quero te vender meu pacote. Eu não quero que você tenha 20 marcas aqui. Porque é ruim para você e é ruim para mim. E no nosso caso, nós somos exclusivo Mobesani. Então. E aí, se eu não entrego um item que o meu concorrente tem, na mão você total. vai falar, pô, Júnior, eu tô com o Conecta aqui, mas esses itens você não tem. Então, o desafio nosso lá de engenharia é isso. É a gente cada vez lançar mais. Então, quando eu olho alguns movimentos de fábrica, cada um tem suas estratégias, né? Mas quando eu olho assim, eu falo, caraca, tem tanta coisa que a gente vai precisar fazer, que a Mobesani a gente fala, tem sempre trabalho, não falta trabalho. Então, alguns clientes que a gente tem em comum, que é linha pesada, ele, por que você não lança linha pesada? Eu falei, cara, não tenho. Eu preciso atender o leve. Como é que eu vou lançar o pesado? Falta a linha leve. Então, a gente foca muito naquilo. E também para não deixar, porque com as estradas que a gente tem, né? Com suspensão hoje, meu amigo, você vê, suspensão ali é a bola da vez faz tempo já, né? O famoso então, undercar, né? Undercar. Então, você olha aí para as empresas que são especialistas em suspensão aí, que tem um crescimento voando, mas assim, o investimento é alto, né? O portfólio, a variedade, tudo, né? É que nem a Simone fala, o pessoal vai lá visitar a fábrica, pode filmar, pode tirar foto? Pode filmar, pode tirar foto, né? Eu quero ver fazer igual, porque é assim, você complexidade tem... que envolve. A complexidade é grande, então a gente tem muita coisa para trabalhar ainda. Então, e tentar amenizar isso, porque, como você falou, é marca própria, é importador, tem de tudo, Beirão. A gente que anda pelo mercado aí fala, meu Deus do céu, não é possível que tem isso. Senhores, mas se os senhores me permitem, eu acho que existem uma variedade de marcas, produtos e tão conceituados como, né? Mas nenhuma delas tem uma Simone Mobenzani. É a figura do mercado que todo mundo conhece, todo mundo gosta, admira, né? Claro, Simone, Suzane, Almir, mas a Simone, ela sempre foi uma desbravadora, né? Sim. E isso acho que contribuiu muito para esse crescimento, para essa visibilidade, esse DNA que foi construído ao longo do tempo, né? E elas são grandes líderes, as duas, sim, né? Sim, principalmente sim. porque o amor que esse time tem, né? E outra, o Jorge... Elas transferem isso, né? Sim. Então, é algo altamente essa onda perceptível, de né? Mombesanear o Brasil... E o legal, Jorge, assim, porque a gente que é uma fábrica, a gente fala, a gente é uma fábrica raiz, tá lá, né? O Beirã falou, pô, Beirã, pra gente ajeitar uma agenda de podcast foi bem complicado, porque eu tenho que estar lá. E a Simone criou muito isso. Então... A Simone, ela viveu o mercado. Ela sabe como funciona o dia a dia o mercado. De quem está na rua. E outra, e não adianta, cara. Você pode ter a melhor marca, a melhor empresa, seja nacional, seja multinacional. Mas se você não sair atrás da mesa e lá na ponta visitar, eu posso chegar aqui, ó, Beirã. A sensação, o sentimento fino da coisa. Eu vou chegar, Beirã, eu vou te dar X de verba de marketing aí, de dinheiro. Eu tenho esse dinheiro aqui, faz o que você quiser. É como a gente estava comentando, pô. Nas feiras lá, pô, a gente tá nas feiras, cara. De sábado eu tô pagando aquele espaço, eu tô na feira de sábado. Pô, você vai estar? Às vezes a Simone tá na Automec,
o seu Amir e a Suzane estão na feira. É isso no aí. sábado, De sábado. É. E aí é o dinheiro nosso que está investido lá e eu tô tendo contato ali. Claro. Agora, pô, se eu for pôr um dinheiro lá, eu vejo situações aí de fábrica, meu, que não tem ninguém. Se é concorrente, No máximo, não um é. representante da região lá, um promotor e... Então, pô, o cara vai lá, pô, então qual o propósito de você estar numa feira? Eu participo das feiras porque eu tenho que estar ali levando a marca Relacionamento. Mobesani, relacionamento. isso. Então, faz aí. parte. Bom, senhores, nós chegamos ao nosso finalmente, né? Nós estamos com o horário bem estourado aí, mas eu quero... Lá vem o Jorge jogar areia na nossa sopa. Não diria Não, areia, mas já mas deu ele- horário, né? Já. Controlei aqui, mas é isso aí. Júnior, eu te agradeço muito mesmo a Eu tua que vinda. Eu agradeço. sei que você teve que rebolar para encontrar um espaço na agenda. Te agradeço muito, todo o pessoal da Mobesani lá, e inclusive por acreditarem no projeto Conecta. E a Mobesani é uma fábrica que está com a gente em todas as loucuras que eu e o Jorge bolamos aí. Ela está com a gente, sempre esteve com a gente, sempre apoiou. Então é um prazer receber vocês, é um prazer distribuir vocês. E se você quiser deixar aí a sua rede de contato aí para a audiência, quiser mandar algum recado final, fica à vontade. Tá joia. Bom, Beirã, primeiro eu queria agradecer, né, você aí pelo convite, né? A parceria nossa já é de longa data, né? É um prazer estar aqui podendo participar do podcast, que já é um sucesso, né? Poder participar Obrigado. com vocês, ter essa parceria, poder estar falando da Mobesani, que é a empresa que eu trato como se fosse minha, né? Então, é muito gratificante para nós poder divulgar e poder participar. E deixar, assim, um convite aberto aí para quem quiser conhecer a Mobesani via GIB ou mesmo pela Mobesani, lá entra nas nossas redes sociais, né? E o convite fica aberto, são sempre bem-vindos. É muito importante para nós esse contato e eu agradeço mais uma vez. Legal, cara, legal. Jorge, alguma coisa? É isso aí. Para os nossos ouvintes que estiverem nos seguindo, a gente deixou aí durante todo o episódio aparecendo o QR Code, junto com a nossa garota propaganda. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre GB Conecta, na busca online por lojas mais próximas de você, você que é nosso amigo mecânico, que está procurando produtos de qualidade certificados com garantia, entra aí nesse QR Code ou digita lá no gb.com.br, GB Conecta, e você vai conseguir colocar lá, através da geolocalização, o produto que você está procurando, e a GB vai te conectar ao caminho certo, que é o lojista, ok? Júnior, um forte abraço para você. Obrigado pela sua participação, e aqueles que estiverem nos ouvindo, se esse episódio fez sentido para você, curte, compartilha e vamos pro próximo. Com você, Beran. É isso aí, pessoal. Então, semana que vem tem mais e não esqueça de se inscrever, porque a gente tem um monte de voyeur, né, Jorge, que... Pô, a gente tem um número Isso faz parte. de inscritos muito inferior ao número de seguidores, né? E para a gente crescer como canal, né, para o YouTube dar mais importância e indicar o nosso episódio para quem mais possa interessar, é interessante a sua inscrição, né? Isso aí. Mas legal, espero que tenha sido bom para você, como foi para nós, e semana que vem a gente volta com mais um episódio do ATMcast, ainda falando sobre GB Conecta. Obrigado pela audiência e até mais. Valeu!